Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos já na quinta-feira e assim passam os dias, mas Deus também está contando o tempo para e passo, porque Deus está ansioso para vir buscar você e a mim aqui nesse mundo, né? E Jesus nos preveniu desses últimos tempos, sobre os últimos dias. Ele diz assim, aqui em Mateus 24, que é o capítulo profético, né, nos evangelhos. Jesus, então, ele prepara os discípulos, ele diz para os seus ouvintes o que aconteceria nos últimos dias da história deste mundo. Essa profecia tem duas aplicações, porque Jesus faz uma profecia primeiro para Jerusalém. Jerusalém seria destruída, como foi no ano 70, e depois, então, Jesus, olhando para o futuro, Jesus diz qual seria a situação do mundo nestes últimos dias. E no verso 24, capítulo 24, Jesus faz uma profecia pesada para nos alertar, nos advertir sobre como devemos enfrentar o mundo, como devemos acompanhar os desdobramentos dos últimos acontecimentos, porque diz ele, no verso 24, Mateus 24, porque surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. É incrível que, se você olhar no retrovisor da vida, né, na história, você vai ver que desde o princípio, desde o início da criação do mundo, o que Deus instituiu, depois então do pecado, o homem desconstituiu, certo? O inimigo das nossas almas. Ele criou o mundo secular, criou sempre um paralelo, um cristianismo paralelo, instituições paralelas que não representam a verdade, não representam o original, né? Você já notou que se você tem uma nota de R$1 original, vão inventar R$1 falso. Se você tem uma nota de R$100 originais, falsifica-se uma nota de R$100. Não falsificam nota de 150, porque não existe nota de 150. Então, sempre que existe algo verdadeiro, original, alguém inventa a falsidade, o falso, né? O contraponto. E o falso é símile, é incrível, não há quase diferença, não é perceptível a diferença a olho nu. Às vezes é preciso muita cuidado, é preciso muita atenção, muita análise para você descobrir o falso. O verdadeiro está estampado, o verdadeiro é verdadeiro, não há o que discutir, não é? Não há o que duvidar. Agora o falso é complicado e engana direitinho muita gente, não é? Os golpes. E Deus criou o casamento, instituiu o casamento, e o mundo, o inimigo das nossas almas, instituiu o divórcio. Deus instituiu o casamento monogâmico e o inimigo das nossas almas instituiu o casamento poligâmico ou poligamia. O homem relativizou o casamento. E como identificar o falso cristianismo? Nós sabemos que o falso cristianismo ele corre paralelamente ao verdadeiro cristianismo. Hoje nós temos aí nas igrejas, não é, um cristianismo água com açúcar, um cristianismo de balada, de show, não é? Agora as igrejas estão adotando o show da fé, o show disso, o show daquilo, e as músicas são músicas seculares, músicas profanas com letras de músicas sacras, mas misturada com o impuro, com o profano, com o falso, com o mentiroso,
com aquilo que ofende a santidade de Deus. Como nós podemos saber quem são os verdadeiros cristãos? Isaías 8:20 diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. E qual é o testemunho que a palavra de Deus está dizendo assim? A lei nós sabemos que quando foi escrito Isaías, existia o Pentateuco. Mas e o testemunho? A lei e o testemunho, se não falarem segundo as leis de Deus e não viverem segundo os mandamentos e também segundo os testemunhos de Deus, então eles jamais verão alvo. Este é o falso cristianismo. Está a resposta em Apocalipse. Apocalipse 19:10 diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o verdadeiro cristianismo é aquele que vive segundo os princípios dos mandamentos de Deus e segundo os testemunhos, que é o espírito de profecia. Nós devemos observar o espírito de profecia. O espírito de profecia é a revelação das verdades de Deus para nós. Deus nos mostra o que acontecerá lá na frente através da palavra de Deus, através do espírito de profecia. E se não houver profeta, não haverá prosperidade, o povo padece. Então a igreja verdadeira, os cristãos verdadeiros, o cristianismo verdadeiro, ele tem sempre um profeta, como tivemos os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas e os profetas. O verdadeiro cristão, ele deve resplandecer, viver à luz da verdade, iluminar o mundo através de um verdadeiro cristianismo. Quer dizer, em vez de nós levarmos o cristianismo ao mundo, o mundo está vindo para dentro do cristianismo para falsificar o verdadeiro cristianismo. Este é o cristianismo paralelo. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que Deus nos afaste. Que Deus tenha misericórdia de que nós andemos nos seus caminhos. O verdadeiro cristianismo é aquele que ama. O verdadeiro cristianismo observa os mandamentos do Senhor. O verdadeiro cristianismo reconhece a Jesus, aceita a Jesus pela fé. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha paciência conosco. Que Deus nos purifique, nos santifique para o encontro que teremos com Ele nos ares, para habitarmos no céu. Nós não poderemos habitar no céu se não formos transformados por Jesus e vivermos o verdadeiro cristianismo aqui neste mundo, enquanto aqui estivermos. Vamos orar? Quem sabe você esteja precisando de oração hoje? Precisamos orar. Incline a sua fronte, feche os seus olhos se puder e vamos orar. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Estamos tão dispersos neste mundo, tão desatentos aos acontecimentos, a um cristianismo paralelo de coisas falsas, de coisas que não representam o Senhor, o seu nome, que não condiz, na verdade, com a lei, o testemunho, o espírito de profecia. Que o Senhor encha o nosso coração de bênçãos e nos fortaleça para enfrentarmos e testemunharmos do seu nome, enfrentarmos as duras provas e perseguições que estão diante de nós. Não pedimos para que o Senhor nos tire os problemas e nem as provas, mas que nos dê ombros fortes e fé inabalável para atravessarmos as provas e as dificuldades e as perseguições que estão diante de nós. Assim oramos, agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.